Chamo agora ao palco o Ricardo Correia, partner da Ernst Young Portugal, que abordará as tendências na adoção eletrónica da tecnologia na função financeira e fiscal. Bem-vindo, Ricardo. Bom dia. Bom, eu sou o Ricardo Correia, sou da UI, levo comigo Tax Technology, a ligação entre estes dois mundos, de tax, a regulação, etc., e tecnologia. E hoje vinha aqui falar um bocadinho sobre como é que se processa esta adoção de tecnologia na função fiscal e financeira. E isto é muito importante porque não só a função fiscal, mas também a função financeira, enquadrando este ecossistema, porque as tecnologias são comuns, os dados em grande parte também são comuns, existem algumas diferenças, mas é importante fazer esta assunção e endereçar estas funções conjuntamente. Se eu souber como avançar. Bom, são 3 temas. Primeiro, que tipo de tecnologias existem e que são tipicamente adotadas na função financeira e fiscal. Depois, qual é o fator crítico? E aqui também trazemos um bocadinho de um estudo feito pela UI, um conjunto, e que vai ter aqui algumas corroborações com o que já vimos atrás. Portanto, é interessante ver que os estudos são similares, e pelo menos não são enviesados, porque dizem a mesma coisa. E depois vamos ver como é que se constrói aqui uma função financeira, e com os vários blocos, sem ser muito demanding em percorrer cada um deles. Em termos de adoção de tecnologia, bom, isto é um bocadinho do que já viram antes, mas este gráfico aqui é interessante, porque enquanto costumamos ver as adoções muito passeadas, ou seja, ano por ano, e uma tecnologia dominante, aqui vemos que existe, e é um dos fatores críticos para a adoção da tecnologia na função financeira e fiscal, a disponibilidade de tecnologia. Não é? Portanto, a transformação de uma determinada função, de uma determinada área, faz-se através de alteração de processos, através de alteração de pessoas, de organização, etc., e de tecnologia. Se essa matéria-prima não existe, não conseguimos fazer uma verdadeira transformação. Podemos ter diferentes processos, podemos ter diferentes organizações, mas não temos a tecnologia, não temos essa matéria-prima. E o que nós vemos é que, e isto é uma crise positiva, a crise positiva de um conjunto de tecnologias disponíveis hoje, que não eram disponíveis há uns tempos atrás, e que não são só isto. Vimos agora o contexto regulamentar, impulsiona porque quer controlar e porque quer auditar e porque quer que o processo de controle de toda a cadeia de valor seja o mais eficiente possível. Mas também o faz porque tem um conjunto de tecnologia disponível que anteriormente não tinha. Não é? E como podemos ver, temos aqui um conjunto de tecnologia disponível e que se torna não só disponível, mas também que é útil para alavancar toda a nova organização, os novos processos, para criar uma verdadeira transformação da função financeira e fiscal. Mas, obviamente, que existe um conjunto de tecnologias, mas existem algumas tecnologias que são mais propensas à utilização numa função, como a função financeira e fiscal, ou outras funções, sales tem outra predisposição, e etc. Bom, estes são tipicamente as tecnologias que se mais vê, ou que tipicamente que estão a ser mais adaptadas e utilizadas neste tipo de funções. Não é? A digitalização de processos, eu não vou-me alongar, depois podemos partilhar os slides, mas a digitalização de processos, obviamente, a utilização de robótica e de todo um conjunto de tecnologias que permite acelerar um conjunto de atividades que anteriormente são manuais, não é? De depuramento de dados, de preenchimento de declarações fiscais, etc. RPA, portanto, a digitalização é a conjugação da RPA com reengenharia de processos, RPA e a inteligência artificial. E aqui tem GenAI. GenAI, existe aqui uma duplicidade, existe ainda muita resiliência a usar GenAI. Na função fiscal, a GenAI tem muita aplicação, na nossa perspectiva, muita aplicação porque vai combinar a utilização e a tecnologia disponível
está muito propensa para aquilo que a função fiscal precisa. Procurar dados, interpretar dados. A tecnologia pode ainda não estar no seu ponto certo, existe aqui algum caminho a percorrer, mas é este o caminho, ou seja, é Gen AI, não é? Criar novos conteúdos sobre algo que já existe e que nós possamos controlar e que nós possamos conhecer. E é isso que é a combinação que tem um bocadinho este fator de não se utilizar ou existir aqui algum receio de Gen AI. Trust e ainda algum fator de melhoramento da tecnologia que existe. Mas existem outros, mas principalmente Advanced Analytics, Gen AI, Digital Process, Next Generation ERP. ERP é a fonte de dados crítica. Existe um conjunto de novos ERPs. O ERP no mundo inteiro, os ERPs foram instalados, os grandes ERPs foram instalados nas grandes companhias ou nas empresas há muito tempo atrás. Hoje, e há uns tempos atrás, tem vindo a surgir um conjunto de melhoramentos e challengers no mercado que fazem com que as empresas comecem a encetar novos processos de tradução ou de migração para outros ERPs. Estes Next Generation ERPs têm muito mais tratamento de dados e capacidade de tratamento de dados que os anteriores não tinham e, nesse sentido, são muito mais adaptáveis à necessidade da função fiscal do que os outros, do que os anteriores, que o legado anterior, por assim dizer. Portanto, existe aqui um conjunto de tecnologias que são levados, já são usados pela função financeira e fiscal. Agora, mas, obviamente, eu estou a falar de alguns casos, mas isto não é massivo e as organizações não utilizam isto. Algumas utilizam, outras não utilizam. E porquê que não utilizam? E esse é o fator crítico. Este é um estudo que tem um bocadinho do que nós já vimos atrás, porque vimos alguns fatores críticos como falta de planeamento, falta de persistência, consistência, etc. E o que é que este estudo diz? Este estudo foi realizado num conjunto de grandes empresas e multinacionais, atenção, portanto, e é global, mas diz que porque é que existe ainda uma resiliência na adoção de tecnologia neste tipo de funções. E pode ser budget, pode ser falta de capacidade de contratar pessoas que consigam utilizar novas tecnologias, mas o principal facto é a falta de uma capacidade de planeamento e de execução de data and technology. Portanto, ser capaz de encontrar uma arquitetura e dizer, ok, eu tenho aqui, o meu negócio é este, os meus processos são estes, e para suportar estes meus processos eu preciso desta tecnologia, desta tecnologia, desta tecnologia. Uma arquitetura de tecnologia para a função fiscal e financeira, que tem arquitetura negócio, tem arquitetura aplicacional e depois tem arquitetura tecnológica que se pode deixar para as pessoas da IT, com sons servidores e aquelas coisas todas mais de ferro. Bom, mas falta isso. E por isso é que não temos, por isso é que existe aqui alguma resiliência. E isto é um fator persistente ao longo do tempo, desde 2020 e no passado também. Portanto, são sempre os três mesmos fatores e andamos sempre a falar dos três fatores: custo, processos, pessoas, etc., e tecnologia. Mas nunca vimos qual é que era o fator principal, não é? Portanto, para alterar a digitalização ou a transformação da função, nós dizemos sempre processos, pessoas e depois tecnologia. Mas nunca dizemos o que é que falta aqui, não é? E qual é que é o verdadeiro impacto. É a falta de uma arquitetura, é uma falta de capacidade de investimento e a capacidade da equipa de tax ou finance trazer as pessoas da IT e todos conjugados começarem a desenhar o que é que falta. E então, sem entrar em detalhe sobre qual é as tecnologias, o que é que poderia ser aqui uma arquitetura para a função financeira e fiscal? O mais importante é o que está cá em baixo. E então, o que é importante? Portanto, integração de sistemas. A função financeira fiscal não tem nenhum ERP, não é? Faz faturação, utiliza dados de faturação, mas não faz a faturação, não é? E etc. Portanto, precisa de integrar com sistemas. Enterprise System Integration. Esta é uma parte fundamental e é um dos primeiros pontos que tem que olhar. Qual é a tecnologia que utiliza para fazer a integração com para ir buscar estes data points. Depois tem o núcleo central e core, com 3 componentes. A primeira componente é a amarela. A amarela é colaboração, não é? Portanto, somos uma equipa, podemos estar a trabalhar remotamente,
o que nós queremos trabalhar remotamente e colaborativamente. Queremos que eu faça o meu workflow conjuntamente com o meu colega, etc. E para isso precisamos ter um portal ou algo que me permita acompanhar todo o workflow, que permita-me adicionar notas digitais, um determinado relatório digital, seja no APR SAP, seja noutro contexto qualquer. E agora estava aqui a falar, porque estamos no contexto da Salvos. Mas seja num contexto qualquer, temos de ter uma componente colaborativa, porque temos que trabalhar em conjunto e é a única maneira de trabalhar pós-Covid e antes de Covid, e seja em que cenário de Covid estamos a falar, é ter aqui uma componente colaborativa. Depois temos outras duas componentes, a rosa e a azul. A rosa, obviamente, que é Process Automation, Intelligence Process Automation. Porquê? Porque já não queremos estar continuamente a fazer tarefas repetitivas manuais como se fazia anteriormente. Não queremos estar a olhar os papéis. Portanto, precisamos de utilizar tecnologia, que já existe, para colmatar tudo isso e limpar todo esse legado de manualidade que não adiciona valor nenhum. Terceiro passo, Data Analytics. Data Analytics não estou a falar de visualizações e dashboards e KPIs. Também estou a falar, mas isso não é o ponto-chave. O ponto-chave deste Data Analytics aqui, e por isso é que está no layer em baixo, é porque eu posso ir buscar todos os dados que eu quiser ao meu ERP, ao meu sistema de faturação, mas isso não quer dizer nada. Eu, para poder utilizar Intelligence Automation e poder colaborar e poder fazer a minha declaração fiscal, ou seja o que for, na minha função, eu preciso ter um Common Data Layer, um sistema uniformizado e standardizado de dados, sobre o qual eu consigo ir buscar estes dados todos, seja para fazer visualizações, seja para fazer automatizações e seja o que for. Portanto, este passo aqui, apesar de ter uma dimensão igual aos outros, é o passo mais importante. E este Data Analytics aqui está na concepção da uniformização dos dados para poder ser utilizado. Um verdadeiro Data Lake. E depois tudo o resto é a capacidade de utilizar estas funções para gerir todo o meu ciclo de vida da função fiscal. Portanto, planeamento, transfer pricing, indirect tax determination, etc. Muito rapidamente, e porque estou com pouco tempo, Enterprise System Integration. Porque é que é isto fundamental? Como podem ver, 80% dos dados que a função financeira precisa vem do ERP ou de um sistema de consolidação financeira. Portanto, é fundamental existir uma tecnologia de integração. Este foi sempre um dos grandes problemas das empresas. As empresas têm sempre múltiplos ERPs, múltiplos sistemas de faturação, ou têm mais do que um, e depois têm sempre grande complicação ou grande atrito no tratamento de dados. Data Analytics, e este é o ponto-chave. Data Analytics é criar este Common Data Layer. Imaginem os dados de faturação, que é excelente já estarem formatados e terem Electronic Invoicing, porque já têm uma estrutura. Mas existe um conjunto de outros dados que eu preciso ter estruturado e que preciso ter uniformizado para poder utilizar tecnologia de visualização, mas também de automação, que em último caso, antes da que a autoridade tributária me possa automatizar as minhas declarações fiscais, eu mesmo posso automatizar as minhas declarações fiscais. Nós vemos que há muitos ERPs que já têm este feature de automatização de declarações fiscais. E o que é que dizem? Tipicamente, não funciona. Nunca funciona verdadeiramente. E porquê? Porque o modelo de dados, claramente, ninguém olha para aquilo e ninguém quer configurar este modelo de dados. Este ponto é o ponto-chave da função e da transformação digital da função financeira fiscal. Intelligent Process Automation, obviamente, automatização de processos, robótica, limpar aquilo que é manual e pode ser levado por máquinas para o fator humano poder verdadeiramente, naquela acessão da palavra, tomar decisões e tomar análise. Connect and Engage, colaboração. Chamemos portal, chamemos outras coisas, mas é preciso um fator de colaboração para podermos, com base neste conjunto de tecnologias, integração, modelo de dados sistemáticos, um conjunto de tecnologias de automatização, mas depois também temos de trabalhar conjuntamente. Obviamente que isto tem que ser integrado. Quando estamos aqui a falar de colaboração, não estou a falar de e-mails, Teams, etc. Isso também pode existir e também é uma coisa importante existir. Mas estamos a falar de alguma coisa que é integrável, que possamos trabalhar todos em cima dos mesmos dados, podemos adicionar notas em cima dos mesmos dados, podemos comentar as mesmas coisas, de forma que possamos ter um processo totalmente digital, não automatizado. Finalmente, qual é o valor que esta arquitetura, que esta nova arquitetura pode trazer? Redução de risco, não estou só a falar de risco
em termos de possíveis auditorias tributárias, etc., mas risco de ter um report estatutário da função financeira que não está reconciliado com o modelo 22 da parte fiscal e outros. Ou seja, estamos aqui a falar de riscos que levam a auditorias e levam a investigações por entidades terceiras, sejam por auditores internos, sejam por auditores externos, que me adicionam risco. Depois, obviamente, existe aqui uma oportunidade de aumentar cash, otimização de cash flow, seja do IVA ou seja de outro, aumentar acelerações e desacelerações de recuperação de ativos. Existe aqui um conjunto, utilizando tecnologia apropriada, temos mais capacidade de obter mais dinheiro e criar a área financeira e fiscal como um centro de resultados e demonstrar um business case verdadeiramente positivo, que tipicamente não é. E, portanto, o fator custo que estava a mostrar inicialmente é sempre o fator primordial da missão e da agenda do CEO quando fala da função financeira e fiscal. Corte de custos. Na verdade, não há razão para corte de custos. A função financeira e fiscal pode ser um revenue center, pode ser trazer proveitos. E com a tecnologia apropriada já existe e nós temos inúmeros business cases com isto, inúmeras adoções com isto, onde se traz receitas adicionais na função financeira e fiscal. E, obviamente, aumentar a eficiência. E, portanto, esta é a arquitetura que nós acreditamos que trazem estes 3 pilares. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo.